todos mais do que bem-vindos aqui neste canal. Eu sou Eliane Marzani e é um prazer ter você aqui comigo. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre a morte de Guilherme de Pádua, neste domingo agora. E se isso muito te interessa, não esquece de deixar aquele joinha aqui para ajudar a tia e também não deixa de compartilhar se você achar que é legal. O ex-ator e pastor batista Guilherme de Pádua morreu na noite deste domingo em Belo Horizonte, vítima de um infarto. A informação foi confirmada em uma live feita pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. Nascido na capital mineira, Guilherme deixou a cidade anos depois e mudou-se para o Rio de Janeiro para tentar a carreira artística. Em 1992, fez o papel do motorista de ônibus Bira na novela De Corpo e Alma, onde contracenava com Daniela Pérez, atriz que ele assassinou no dia 28 de dezembro de 1992. Condenado pela morte da atriz, que era filha da autora Glória Pérez, Guilherme foi sentenciado a 19 anos de prisão, mas cumpriu só 7 anos por bom comportamento. Em julho desse ano, Pádua teve sua vida explorada na minissérie documental Pacto Brutal, obra de 5 episódios que foi exibida pela HBO Max e teve grande... Agora, um pouquinho antes das 10, poucos minutinhos, aí eu recebi o telefonema de uma irmã que falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. E aquilo foi para mim assim, um impacto muito grande, porque hoje às 10 horas da manhã eu estava dirigindo o culto e ele estava ali no primeiro banco, ele e a esposa. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. CPF cancelado. Morreu agorinha. CPF cancelado. Ele acabou de morrer. 30 anos que Daniela Pérez teve a vida ceifada por esse casal, Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Na época, ele não chegou a cumprir a pena total, por quê? Porque ele saiu por bom comportamento. E era uma ocasião em que Glória Pérez passava o pior momento da vida dela. Além de perder a filha, ainda por cima o túmulo da filha dela estava sendo violado por diversas vezes, até chegar ao ponto dela ter que colocar os restos mortais da filha dentro de um cofre na Santa Casa. Está até hoje lá, né? Então, ela teve que seguir a vida dela. E é muito difícil isso para uma mãe, é muito difícil. Então ele sai por bom comportamento, ele tem 30 anos da vida dele que ele viveu, que ele casou, que ele foi pai, entendeu? Que ele se converteu, enfim, 30 anos. E aí ele morre de morte natural, né? Morte natural, um infarto fulminante, né? Que dá até o que pensar, porque afinal de contas, quando a moça teve a vida ceifada, todos aqueles golpes foram no coração também. E aí, o que a gente tira de tudo isso? Deus não se agrada, obviamente, com a morte de ninguém, nem mesmo do ímpio. Deus não se agrada, não sou eu que vou ficar fazendo festinha aqui, seria de terrível mau gosto. Porém, eu tenho coisas a dizer a respeito. Então, assim, durante 30 anos, né, esse moço ficou praticamente, né, ele fez livro, ele foi ouvido. Quando a HBO entra, então, com seriado, né, Pacto Brutal, ele volta novamente. Mas eu até acho que foi importante para ele pedir perdão. Se a Glória Pérez ia ou não perdoar, ou se esse perdão foi ou não sincero, aí é com Deus e com ele, tá certo? Não vou eu aqui julgar a mãe da moça, quem sou eu?
Deus me livre. Ela tem os motivos dela, não foi brincadeira isso. Não é brincadeira, não. Então, assim, ele viveu esses 30 anos, conforme eu disse, mas Daniela Pérez não viveu. Daniela Pérez, ela teve a vida interrompida ainda uma menina com 22 anos de idade. Ela queria ser mãe. Quantas novelas ela não poderia ter feito? Ela poderia ter participado de Explode Coração, ela poderia ter participado de Caminho das Índias, O Clone, tantas novelas que a mãe dela escreveu, mas nenhuma delas ela pôde, a não ser aquela, né, que ela participou, de Corpo e Alma. Até a novela tem uma coisa, né, de corpo e alma, olha isso. Então, assim, tanta coisa ela não viveu, tanta coisa nesses 30 anos. Até quando ela, né, não foi natural. Ela teve todo o futuro dela ceifado, e ele ficou aí, né, todo o futuro dela foi. Nem descansar direito essa menina conseguiu por causa das violações ao túmulo. Então, que a gente reflita a partir daqui sobre tudo aquilo que a gente faz, porque a gente nunca sabe quando é chegado o nosso dia, a nossa hora, a gente não sabe, né? Mas que nós possamos sim deixar um legado, porque esse rapaz ele não conseguiu deixar um legado, a não ser talvez lá para os dele, mas para a opinião pública em geral não teve. Ele fez esse ponto, e por mais que ele pedisse perdão, aconteceu e ponto, não tem como voltar isso para trás. Ele até disse que gostaria que voltasse para trás, mas não tem. Então, para que a gente reflita as coisas que nós fazemos agora, as consequências que essas coisas possam vir a ter no futuro, é muito importante perceber isso. Que legado nós vamos deixar? Nós vamos deixar uma marca de Caim? Nós vamos deixar aquela ser uma pessoa, como é que fala, que não vai deixar saudades, que as pessoas vão dizer graças que já foi, vai tarde? Será que é esse legado que nós queremos deixar? Ainda é tempo de se consertar, sempre é tempo de se consertar. Por mais que o buraco esteja fundo e você esteja no buraco, ainda não tem terra em cima de você, então dá para consertar. Veja que Deus chamou. Ele foi de manhã no culto, de noite, de tarde já estava sem vida. Então, são coisas assim que não tem como entender, não tem como explicar, certo? Mas que dá o que pensar, dá muito o que pensar. Não vamos nós acharmos que o que aqui a gente faz, aqui a gente não vai pagar, não. Né? Pode ser até de uma maneira diferenciada, mas paga. Né? Deus perdoa, perdoa. Mas Deus, ele perdoa. Sim, mas Deus, ele não passa pano para ninguém. Né? E eu deixo vocês aqui com essa reflexão. Tá bom, meus queridos? E vamos ouvir aí, então, o que disse o viúvo de Daniela Pérez. Fala aí, pessoal. Hoje o mundo acordou melhor, o ar acordou mais limpo e foi feita a justiça divina. Que siga sendo feita a justiça divina para todos que habitam o nosso planeta. E que eles, assassinos inescrupulosos, paguem lá do outro lado a dívida que tem de ser paga. Obrigado pelo carinho de todos e pelas mensagens que eu tenho recebido aqui.